Bom dia, irmãos. Vocês perceberam que o Helder nos ameaçou, não é? Vamos ter que tolerá-lo por toda a eternidade. Será um prazer, Helder. Ainda bem que você vai estar lá. Irmãos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, do versículo 18 até o versículo 25. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, te suplicamos, Pai, nesta hora que Tu mesmo nos abras as Tuas Escrituras e nos concedas toda a plenitude de compreensão e entendimento da Tua Palavra para a nossa consolação. No texto da Tua Palavra que acabamos de ler, Senhor, há todo um tesouro incalculável e infindável de consolação, de verdade. E nós te rogamos que Tu nos mostres, que Tu nos abras os Teus tesouros do conhecimento do Teu nome, do conhecimento da Tua vontade em Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu anunciei aqui, há alguns domingos atrás, que nós estaríamos falando a respeito de esperança. Então, as nossas mensagens já pregadas ultimamente, a mensagem de hoje e as próximas, elas terão esse tema básico, a esperança. E no domingo passado, nós terminamos de falar a respeito da glória que nós temos na esperança da glória de Deus. E aquilo que nós falamos está dentro de um quadro escatológico, ou seja, relacionado com acontecimentos escatológicos do ponto de vista do Antigo Testamento,
Porque no Antigo Testamento as pessoas olhavam para a vinda do Messias como um acontecimento escatológico, ou seja, um acontecimento que seria cumprido no final da profecia a respeito do Messias. E nós estamos vivendo, então, uma escatologia cumprida, uma escatologia realizada, porque Cristo já veio e nós somos o objeto da redenção que Ele trouxe. Portanto, no domingo passado, nós encerramos uma série de mensagens com base em Romanos 5, de 1 a 5, que falou de uma escatologia realizada, uma escatologia que é um fato consumado. Lá disse: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá diz também que agora, por causa disso, nós temos acesso a esta graça na qual estamos firmes e podemos então nos gloriar na glória de Deus. Portanto, o fato de nós estarmos aqui hoje como crentes em Jesus Cristo envolve os resultados dessa escatologia realizada. Nós temos a justificação, nós temos a vida eterna, nós temos paz com Deus, nós estamos firmes na graça e nós estamos reconciliados. E agora, na nossa vida de cada dia, nós estamos vivendo uma escatologia em progresso. Nós estamos vivendo os resultados da redenção que Cristo nos trouxe. E faz parte dessa escatologia em processo as tribulações pelas quais nós passamos, por causa do nome de Cristo, nós e todos os nossos irmãos espalhados pela terra. Estão chegando notícias de perseguições, de tribulações cada vez mais intensas, que os nossos irmãos estão vivendo em outros países. Mas nós também estamos sob ameaça e já enfrentamos aqui algumas restrições que tendem a se tornar cada vez maiores e cada vez mais sérias. Faz parte da escatologia em processo a nossa perseverança no meio dessas tribulações. E essa perseverança é uma perseverança que é garantida pelo poder de Deus. Nós não teríamos condições de perseverar. Mas a Bíblia diz que o poder de Deus vai fazer com que nós perseveremos até o fim. E nós também estamos vivendo uma experiência de vida cristã no meio de todo esse contexto. E essa experiência que nos prepara para o céu. Deus tem um propósito no nosso viver diário que a gente não percebe, mas o poder de Deus está nos conduzindo, está nos envolvendo nos detalhes da nossa vida a cada dia. Deus é fiel. Ele cumpre para conosco as suas promessas de proteção, de segurança, de provisão, de providência. Nos mínimos detalhes. O nosso viver diário, ele é vivido na presença de Deus e Deus está envolvido nele. Nós não podemos perceber, mas a Bíblia diz que os anjos de Deus se acampam ao nosso redor.
e nos servem o tempo todo, eles são ministros de Deus a nosso favor. Nós estamos vivendo uma escatologia em processo que nós poderíamos chamar, de forma geral, de santificação. É uma preparação para a glória. Nós estamos, portanto, vivendo essa escatologia na presença de Deus, e a Bíblia diz que tudo isso produz em nós uma esperança que vai além de uma mera expectativa, mas é uma convicção que nos liga a Deus de uma forma cada vez mais consistente, cada vez mais evidente para o nosso próprio coração. E a Bíblia diz que a esperança, ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração. Nós temos esse amor pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele intercede por nós, diz a Bíblia, com gemidos inexprimíveis, ou seja, com gemidos cujo som nós não conseguimos alcançar. É um gemido silencioso do Espírito Santo de Deus, intercedendo diante de Deus por nós em todo tempo, em todo momento, tornando as nossas orações agradáveis a Deus e de acordo com a vontade de Deus. Então esse Espírito, ele garante a nossa comunhão com Deus e ele garante o sustento de fé que nós precisamos para toda a perseverança a cada dia. A cada dia nós temos desânimos, nós temos fraquezas, nós temos restrições, nós temos fragilidades, nós temos imperfeições, nós temos mudanças de humor, nós pecamos. Se dependesse só de nós, nós fracassaríamos irremediavelmente, mas Deus é fiel. E o sustento dele pelo Espírito Santo nos garante essa comunhão com Deus e, acima de tudo isso, o sangue que Cristo derramou por nós garante a nossa estabilidade espiritual diante de Deus, apesar das nossas oscilações de fé. O Espírito não oscila como nós. Ele nos mantém, ele nos sustenta. E agora, nós estamos diante dessa passagem que está falando daquela parte da escatologia que ainda não foi realizada e que estará presente no final do processo. Nós estamos falando da escatologia relacionada com os fatos do fim. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ser revelada. Então aqui nós estamos diante da glória que nós ainda não conhecemos. A glória a ser revelada. Aqui nós estamos aguardando. Nós já pertencemos à glória de Deus.
Deus já compartilha conosco a sua glória. Todos os dias. Já pertencemos à glória de Deus. Mas nós estamos caminhando para entrarmos em um aspecto da glória de Deus que nós não podemos ver e nem sentir ainda. É algo que nos está reservado. É algo do qual nós só poderemos participar com o corpo da ressurreição. Porque aqui diz: pois a criação, a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu quero chamar a atenção aqui para um fato importantíssimo e que eu gostaria que nós estivéssemos meditando a partir de agora e sempre. Aqui há uma clara distinção entre a expectativa nossa, seres humanos, filhos de Deus, e a expectativa da criação de uma maneira geral. Olha só, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Criação em distinção aos filhos de Deus. A natureza e os filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, à transitoriedade, à corrupção. Vaidade aqui no sentido de coisa passageira, que acaba. Não voluntariamente, a criação não quer isso, mas por causa daquele que a sujeitou, ou seja, Deus. Deus pronunciou maldição sobre a criação por causa do pecado. Agora, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, chamada de vaidade lá atrás, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, a criação, a natureza, toda a criação de Deus, aguarda com esperança a restauração dos filhos de Deus, a ressurreição dos filhos de Deus, para que a própria criação também seja redimida, restaurada, renovada, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Não há nenhuma sombra de dúvida de que, quando Jesus trouxer a ressurreição dos mortos, particularmente a ressurreição dos filhos de Deus com seus corpos glorificados, toda a criação, plantas e animais, tudo que Deus criou, será também restaurado para participar da glória dos filhos de Deus. Nós estaremos diante de uma criação talvez mais deslumbrante do que aquela que havia antes do pecado. Com a presença de tudo aquilo que Deus criou. Porque tudo que Deus criou foi para a nossa alegria. As plantas, os animais, o canto dos pássaros, a beleza de todas as coisas.
E se Deus permite que nós desfrutemos dessas coisas hoje com a presença do pecado, muito mais nós vamos desfrutar dessas coisas depois da restauração e de uma forma muito mais harmoniosa. Porque hoje, infelizmente, a natureza às vezes nos é hostil, como está acontecendo lá na Turquia e na Síria, com os terremotos. É como se a natureza quisesse se vingar da humanidade. Mas aqui está dizendo que toda a criação será restaurada para estar conosco diante de Deus em perfeita harmonia. Não mais desastres, não mais calamidades naturais, não mais reações antagônicas, inimigas, de qualquer natureza, mas uma perfeita harmonia, um perfeito equilíbrio de relação entre os filhos de Deus e a criação. Não haverá mais animais hostis, não haverá mais qualquer ser, inseto, micróbio, qualquer coisa que coloque em risco a vida humana. Tudo estará vivendo em um predomínio de paz e de alegria e de satisfação em todas as áreas. Esse fato escatológico que nós temos diante de nós, ele é o fechamento, a conclusão da obra de redenção. A obra de redenção, ela inclui a glorificação, com todas as suas alegrias, com toda a sua glória. E aí então, todo o círculo dos decretos de Deus, do projeto de Deus, para nós ele se fecha. E é por isso que aqui diz que nós estamos aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E diz, porque na esperança fomos salvos. Na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, a esperança na qual nós vivemos hoje é uma esperança que ainda espera. Parte dela já está cumprida, parte dela está se cumprindo em nós, e falta uma parte que nós não vemos. O que nós estamos vendo é a escatologia cumprida e em processo. O que nós temos diante de nós e que nós
não estamos vendo é a esperança escatológica, no sentido de últimas coisas. É nessa esperança que nós fomos salvos. E estamos salvos. É nessa esperança que o Espírito garante que nós vamos perseverar. Ora, esperança que se vê não é esperança. Então, o que nós estamos vivendo é uma escatologia realizada e uma escatologia em processo. Então, esperança é aquilo que nós não estamos vendo e que está diante de nós. E nós vivemos por ela, nós somos salvos por essa esperança. Deus estava vendo isto, os resultados dessa esperança, desde antes da criação do mundo, e Ele nos garantiu a realização. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É disso que a Bíblia fala em toda a sua escritura. Porque desde que Deus fez a aliança de redenção conosco lá no Éden, que o Espírito Santo tem concedido aos servos de Deus a paciência, a longanimidade para aguardar todas essas coisas. A Bíblia diz que Moisés viu essas coisas e em troca dessas coisas ele abandonou todos os prazeres e riquezas do Egito para se juntar ao povo de Deus. Jesus Cristo disse que Abraão viu todas essas coisas e ele morreu aguardando essas coisas. Todos os profetas do Antigo Testamento falaram dessas coisas e morreram sem vê-las, como diz lá na carta aos Hebreus, mas na certeza de que elas seriam realizadas. Irmãos, agora nós aqui, neste dia, nesta data, neste ano, nós fazemos parte daqueles que precisam de ter paciência para esperar que essas coisas aconteçam, porque a conclusão delas, o cumprimento delas não depende de nós, mas de Deus que é fiel. Então tenhamos paciência nas tribulações, como diz a Bíblia, pacientes nas tribulações, na oração, perseverantes. Que Deus assim nos abençoe. Amém.